Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Glória a Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um nessa noite. Amém. Na misericórdia do Senhor. Vamos ler as Escrituras, irmãos. Hoje é um culto de oração. Logo mais nós estaremos dobrando nossos joelhos. 1 João, capítulo 3, versículo 6. Nesta noite eu quero falar sobre medo de errar. Medo de errar. 1 João, capítulo 3, versículo 6. E depois nós leremos 1 João 5, do mesmo livro, da mesma carta, do capítulo 5. Mas antes vamos para o terceiro capítulo, no verso 6. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Amém? Os irmãos compreenderam? 1 João 5, verso 18. Mesma carta, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não toca. Amém? Vamos pegar o versículo 19, dizendo assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, aqui está a Tua palavra e cremos, ó Pai, que o Senhor nos ajudará, nos abençoará, pois essa semana é uma semana de Santa Ceia, é a semana onde nós iremos, ó Pai, participar da mesa do Senhor, lembrando-nos do Senhor, e precisamos da graça do Senhor, precisamos da Tua misericórdia nas nossas vidas. Ó Senhor, que o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado e que está fazendo através do seu corpo uma intercessão diante de Deus pelas nossas fraquezas, nossos erros, possa esse sangue nessa noite nos limpar, nos purificar, tirando de nós tudo aquilo, Senhor, que prejudica a nossa salvação, que prejudica a nossa santificação. Que o Senhor nos liberte através da Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, pois nós não podemos ir contra a verdade, senão pela verdade. Abençoa, Senhor, mais uma vez. Pedimos que o Senhor parta o pão nessa noite, o pão da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos. Deus abençoe cada uma família que aqui está ou que representa sua família. Que Deus os recompense. Deus os ajude, Deus os abençoe. Abençoe seu lar, abençoe seu trabalho, sua casa, seus filhos. Que Deus possa trazer e usar de misericórdia para conosco. Lembrando aos irmãos que domingo nós teremos Santa Ceia
a ceia do Senhor às 18 horas em Sazeiro, com especial saindo daqui às 16h45, como de costume, como sempre, né? Muito bem. Na sexta-feira, dia 5, aqui nós teremos o irmão Josemar, que vai estar conosco a partir das 19h30. Sábado em Birité, não vai haver culto em Birité sexta, o culto de Birité está transferido para sábado. E domingo, Santa Ceia. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre medo de pecar ou medo de errar. Na verdade, o fato deve ser mais chamado a atenção por medo de errar e não medo de pecar. Porque o profeta disse que o cristão nascido de novo não peca. E a Bíblia diz isso. A Bíblia está dizendo que aquele que é nascido de Cristo, ele não peca. Agora, há uma diferença entre cometer pecado e cometer erros. Por mais que o cristão seja batizado pelo Espírito Santo, por mais que ele tenha nascido de novo, aquele cristão ou aquela cristã, ela vai cometer erros ou enganos, não pecado. Por que, pastor, não cometer pecado? Pois a Bíblia diz que aquele que diz que não tem, aí é outra expressão. Uma expressão muda tudo. No entanto, a Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. E por que a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não peca? Parece que a Bíblia está contradizendo a Bíblia? Não. A Bíblia não está contradizendo a Bíblia. No mesmo livro, está dizendo que aquele que é nascido de Deus não peca. E lá no segundo livro está dizendo, se confessarmos, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Peraí, a Bíblia está chocando com a Bíblia? Tem uma revelação aí, tem um centro aí. O cristão nascido de novo não peca pelo fato de ter nascido de novo. Mas o que é pecado? Em primeiro lugar, eu tenho que conhecer o que significa pecado. O que é pecado? A denominação, o mundo religioso, diz que pecado, define pecado como beber, fumar, jogar, adulterar, prostituir. É assim que o mundo religioso define o que é o pecado. Aí vem o profeta nos ensinando pela Bíblia, derrubando esta tese religiosa. Porque pecado é incredulidade. A raiz do pecado é a incredulidade. Um dia o profeta estava no púlpito e tinha uma senhora lá ouvindo o irmão Branham pregar. E essa irmã tomou um susto e ficou toda ociosa quando o profeta disse em cima do púlpito: você pensa que fumar, beber, jogar, prostituir é pecado? Isso não é pecado. A mulher levantou e disse: mas o que é pecado então? Gritou no meio de todo mundo. E o que é pecado então, irmão Branham? O irmão Branham disse para ela assim: isso é atributos do pecado. São atributos do pecado. O primeiro pecado que existiu no mundo foi a incredulidade. Desse pecado veio todos os outros atributos. Então, se você fuma, se você bebe, se você joga ou adultera, é porque você é um incrédulo. Não importa se você diz que é crente, não importa que você diz que é um cristão, não importa se você diz que pertence ao tabernáculo, ou seja, qualquer outro lugar que prega a mensagem, mas se você ainda comete isso, bebe, fuma, joga, mente, rouba, você é um incrédulo. Porque pecado é incredulidade. Aí vem os atributos do pecado. Quando o pecado entrou no Éden, não havia cigarro, não havia bebida,
Não havia prostituição, não havia adultério, não havia essas coisas. Então, por causa da incredulidade, que é o pecado mãe, vieram depois o cigarro, a bebida, a jogatina, o baralho, as piadas imundas, as piadas sujas. Então, aí a mulher, quando ouviu isso, sentou e disse: é verdade. Então, fumar, beber, jogar e prostituir é atributos do pecado. Ou seja, você faz isso porque você é um incrédulo. Porque se você fosse um crente ou um cristão nascido de novo, você nunca faria isso. Você jamais faria isso. Quem está me entendendo, irmão? Então, vejam bem, cortar cabelo, usar esmalte, pintura e assim por diante, isso, aquilo outro, não é pecado. Isso é atributos do pecado. A pessoa faz isso porque não crê, ele é um incrédulo, ela é uma incrédula. E não importa o que a palavra de Deus diz, ela não crê, ela não aceita o que a Bíblia diz. Então, portanto, ele é incrédulo. Se vocês observar, tem muitos crentes agora sentados em bancos, crentes incrédulos, em suas próprias igrejas, crentes incrédulos. Tem mulher ali que corta cabelo, que usa batom, que usa esmalte, que anda com roupa masculina, está dentro da igreja, são crentes incrédulos. E não importa o que a Bíblia diz, não importa o que ela diga, eles são incrédulos, não aceitam. Quem está entendendo, irmãos? Então, pecado é incredulidade. Talvez não é o que você pensou, mas é o que é verdade. Então, por isso que a mensagem é diferente, porque se a mensagem viesse para nós do mesmo ritmo, do mesmo teor da denominação, por isso que a mensagem é diferente, amém, irmãos? Não é o que você pensou, é o que Deus disse. Não é o que você imaginou, é o que está escrito, é o que Deus disse e o que foi revelado através do profeta de Deus para esta era. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. O sangue do Senhor Jesus Cristo, ele faz asepsia. O que significa asepsia? Asepsia quer dizer limpeza. Asepsia no grego quer dizer limpeza. O sangue de Jesus Cristo faz uma asepsia, uma limpeza. Vejam bem, nós somos pecadores, mas redimidos. Nós não somos um pecador por natureza. Por natureza foi antes de você ser justificado, de você ter crido na mensagem e ser batizado em Jesus Cristo. Porque ao crer e ao batizar em nome de Jesus Cristo, você deve sair dali já com a novidade de vida. Continuamos sendo pecadores? Continuamos, mas pecadores redimidos. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Então prestem bem atenção aí para cá. Agora observe. O profeta irmão Branham disse que Deus é tão santo, tão santo, tão santo, que até os querubins que ficam noite e dia inclinado perante ele com as suas asas, dizendo santo, 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 até os querubins que nunca viu o pecado e não conhece o pecado, não pode olhar para Deus. Não pode. Se eles olharem, eles morrem na hora. Os querubins. Porque Deus é tão santo, tão santo. E aí, observe que a santidade de Deus concernente ao pecado não muda. E, no entanto, o que Jesus Cristo disse? Jesus subiu ao céu sabendo que nós, mortais, sabendo que nós, pessoas sujeitas ao erro, sujeitas a errar, sujeitas a cometer enganos, ficaria aqui. Então, enquanto Jesus não vem para buscar a igreja, para buscar a noiva no arrebatamento, o que ele faz? O que ele está fazendo agora? Fazendo intercessões. Fazendo intercessões, mas por quê? Por mim e por você. Por quê, pastor? Por quê? Se Jesus Cristo não ficasse entre você e Deus, o primeiro erro, o primeiro ato, o primeiro erro que você cometesse por causa da santidade de Deus, porque Ele é santo,
Não pode haver pecado, mancha diante dele. O primeiro erro seu, o primeiro declínio, o primeiro escorregão, a primeira coisa que você falasse, que você entristecesse a Deus, naquele momento você já seria, diz o profeta, alvejado, seria exterminado. O que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo faz a obra de mediador. Ele faz a obra mediadora. Quem está entendendo, irmãos? Ele faz o trabalho de um medianeiro, mediador. Mediador sobre quem? Um mediador, ele media ambas as partes. Um mediador, conciliador. Ele faz mediação entre ambas as partes, entre um e outro. Então, o que Cristo faz? Cristo para na brecha, fica no meio entre Deus e os homens. E ali ele faz o trabalho de mediador sendo homem. Por que sendo homem? Porque aqui na terra ele sentiu o que nós sentimos. Amém, irmãos? Amém. E ali, quando nós pecamos e chegamos o nosso pecado diante de Deus, nossos erros, então ele toma aquilo, intercede por nós perante Deus, e então aplaca-se a ira de Deus sobre aquele irmão, aquela pessoa que está sobre a terra. Quem está entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão compreendendo? Então o sangue de Jesus Cristo, mediador, faz mediação. O profeta disse, numa visão que ele teve, daquela mulher, por exemplo, que ele acabou condenando ela, quando ele entrou naquele bar para poder, lanchonete melhor dizendo, para poder fazer um lanche, e encontrou aquela mulher de 60, 65 anos, na beira do balcão, entre dois policiais, quase nua, vestindo como se fosse uma mocinha. E o profeta entrou ali, viu aquilo e disse: ô Senhor, por que o Senhor não varre isso da terra? Por que você não varre isso da terra, Senhor? Será necessário meus filhos terem que conviver e ver essas coisas? Aí o profeta ouviu uma voz dizer: por que você a condena? Por que você a condena? Aí o profeta ficou atrás de uma porta assim, que Deus deu-lhe uma visão de um mundo girando, girando, girando. E mostrou ele quando ele era pequeno, quando ele era jovem, quando ele tinha 14, 15, 16, 17... 18, os erros que ele cometia, os pecados que ele cometia, e aqueles pecados subia para cima e gritava diante de Deus, e Jesus ia lá e intercedia. Aí o profeta, Deus falou para o profeta: eu te perdoei tanto, tive tanta misericórdia de você, e você não pode ter misericórdia dela. Estão entendendo, irmãos? Amém. Quando o profeta voltou da visão, os dois policiais não estavam lá, tinha ido para o banheiro, alguma coisa. O profeta aproveitou a oportunidade e foi direto a ela e disse: senhora, me desculpe, mas eu preciso falar com a senhora. Eu sou um pregador e eu vim aqui pedir perdão à senhora. Mas eu pedi perdão por quê? O que você fez contra mim? Você não fez nada assim, mas quando eu entrei aqui, vi a senhora com esses dois policiais vestida dessa maneira, e eu pensei nas minhas duas meninas, e eu pedi que Deus fulminasse a senhora. Mas Deus me corrigiu ali atrás, e eu vim aqui pedir perdão. E o profeta partiu, começou a pregar para ela, e ela falou, revelou para ela que ela não era assim, ela tinha nascido num lar cristão. Tinha nascido num lar cristão, mas o mundo deixou daquela condição. Está entendendo, irmão? Amém. Então, vejam bem, então observe bem, que às vezes as pessoas têm um complexo de seguir a Deus em sua palavra, de dar sua vida, entregar sua vida para Deus, com medo de que em algum ponto da vida ele peque, medo de errar. O cristão nascido de novo, ele não peca. A Bíblia diz que não há nenhuma condenação mais para aquele que está em Cristo. Não é para aquele que está no tabernáculo, não é para aquele que está na igreja, é para aquele que está em Cristo. Não há nenhuma condenação mais para os que estão em Cristo. Amém, irmãos? Amém. Porém, a esses que não existe nenhuma condenação, é dito que esses não andam segundo a carne, não andam segundo o ventre, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há nenhuma condenação para esses que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Então você aceitou Jesus Cristo, você batizou em nome de Jesus Cristo,
você deu um passo para Cristo, mas nós não podemos ter medo se algum dia ou se alguma hora, alguma forma, você vier a errar, a cometer erro. Eu não estou dizendo pecado, porque o cristão não peca. Pecado é incredulidade. Você é incrédulo? Você é incrédulo? Você não é incrédulo. Pecado é incredulidade. O profeta nos ensinou isso em várias e inúmeras mensagens. Pecado é incredulidade. Então não tem nenhum credo aqui dentro. Tem? Não tem. Então pecado é incredulidade. Então, nesta última era, Deus enviou um profeta. Eu criei, então Deus não imputa a mim esse pecado. Porque aquele que Deus envia, se eu aceitei, se eu criei, você creu no que Deus enviou? Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão de... Então, a promessa de Malaquias 4, 5, 6. Mateus 17, 11. Elias virá. Apocalipse 10, 7. Escrituras para o tempo do fim. Apocalipse 10, 1. Lucas 17, 30. O Filho do Homem. Então, essas escrituras estão envolvidas nesse dia. E eu aceitei, eu criei nisso. Amém, irmãos? Pelo fato de eu ter crido, Deus não imputa em mim pecado algum. E nem você. Se você realmente creu. Amém? Agora, se você não cresce e dissesse, não, eu quero ficar do jeito que eu estou na minha igreja, aí você seria um incrédulo de carteirinha, porque você descrê voluntariamente aquilo que Deus enviou. O que as denominações fazem? Eles dizem que são crentes, mas quando a palavra é apresentada a eles da maneira que Deus enviou, e dizem, não, eu não creio nisso, voluntariamente eles pecam, descreem voluntariamente naquilo que Deus tem prometido. Naquele momento eles cometem pecado, que é incredulidade. E aí Deus imputa. Deus vai visitar esse pecado. Porém, Abraão creu em Deus e ele foi imputado como justiça. Não foi imputado como incredulidade. Foi imputado como justiça. Você creu no que Deus enviou, irmãos? Então você é imputado como justiça, porque você não descreu em momento algum do que Deus prometeu, no que faria neste último dia. Então, o que você faz? Você abriu a porta para ele entrar. Laodiceia fechou. Quem está entendendo? Então observe bem, mas existe aquilo. Puxa vida, a mensagem é tão santa. A mensagem é santa porque é Deus. Deus é santo. Puxa vida, mas Deus me mostrou logo essa mensagem, e tem que viver assim, assim, e se eu vier a escorregar, e se eu vier a cair, e se eu vier a acidentar, já a palavra já fala, acidente. Quem comete pecado é do diabo. Se pecarmos voluntariamente, depois de ter conhecimento da verdade, depois de ter sido iluminados pelo Espírito Santo, aí já é voluntário. Mas se chegar a errar, se chegar, o profeta diz, cuidado, o diabo sabe que você não pode pecar, porque você creu, você é um crente, mas ele pode colocar tropeços no meio do caminho, e uma pedra no meio do caminho pode ser um tropeço para alguém. O profeta diz, Satanás fará com que vocês tropecem, mas não voluntariamente falando. Eu pequei porque quis. Eu fiz porque quis. Aí é voluntário. Eu pequei porque... Eu sabia que está errado, mas eu fui assim mesmo. Mamãe ensinou, papai ensinou, o pastor ensinou, mas eu fui assim mesmo. Aí é uma coisa voluntária. Deus tem que trabalhar nisso de uma forma, como se diz, soberana. Porque às vezes nós passamos do limite da graça. E às vezes tem pessoas que já passou da graça e aqui já não tem mais jeito. Só poderá ter mais uma chance lá na frente através da soberania. Porque Deus é soberano e pode fazer qualquer coisa. Quem está entendendo, irmãos? Então, observe que uma certa vez
uma certa vez um jovem foi numa empresa, diz o irmão Branco, foi numa empresa, tinha vários candidatos lá, e o homem ia contratar alguns funcionários, e no edital estava escrito assim: tragam lápis e borracha, todos os novos participantes, os pretendentes do cargo tal, para a prova tal, para o teste tal, para a aplicação tal, traga lápis e borracha. Tudo bem, no horário certo compareceu, no dia certo compareceu, e aí todo mundo sentou-se nas carteiras. E o homem da própria empresa foi passando de carteira em carteira, colocando papel para fazer a prova. Né? Antigamente, quando a gente estudava, né, a professora colocava a prova de cabeça para baixo, assim, ó. Ninguém podia olhar, enquanto ela não falava, agora pode virar. Aí foi colocando. Quando chegou na carteira de um, ele viu que só tinha o lápis e não tinha borracha. Ele viu que só tinha o lápis e não tinha borracha. Ele parou, olhou para ele e disse: escute, você ouviu o que foi dito? Sim, eu ouvi. Você ouviu o que foi falado? O que deveria fazer? Sim, eu ouvi. E por que não estou vendo borracha em cima da sua mesa? Ah, tá, borracha? Não, eu não preciso de borracha. Mas por que você não precisa? Porque eu nunca erro. Aí diz o Mombrana que o dono da empresa falou assim: por favor, você poderia levantar e ir embora, por favor? Mas por que? Eu nem fiz a prova. Ele: não, uma pessoa que já acha que não pode errar vai me dar muito problema aqui dentro, porque quem está fazendo alguma coisa é sujeito a errar. Quem entende, irmão? Qualquer pessoa que esteja no trânsito, dirigindo, trabalhando, construindo, está sujeito a errar. Mesmo sendo um cristão, você está trabalhando para sua salvação, com temor e tremor, e mesmo sendo um obrador, um trabalhador da sua fé, da sua salvação, você pode errar. Amém, irmão? E então o homem disse: vai embora, porque você vai me dar muito trabalho aqui. E ele pegou e foi embora. Porque uma pessoa que diz que não erra, pode ter certeza que é uma pessoa que dá muito trabalho. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, aquele rapaz foi embora sem nem mesmo fazer a prova. Então, observe que nós somos justificados pela fé. Não é o que eu devo fazer, é o que ele fez por mim. Amém, irmão? É o que ele fez. Quando o cristão erra, foi porque ele foi forçado a errar. Em outras palavras, ele tropeçou em alguma coisa. Porque presta bem atenção, Deus não coloca tropeço no seu caminho para você pecar. Senão Deus seria o autor da controvérsia. Senão ele estaria contra ele mesmo. Como que Deus me força a pecar? Como que Deus me leva a pecar? Deus não faz isso. Deus não estimula o crente a pecar. Mas ele permite Satanás, que é o contraventor, se colocar em nosso caminho para ver como será a nossa atitude mediante tal a conduta. Porque não se pode ter uma reação antes de uma ação. Então, o que Deus olha não é a ação, o que Deus olha é a reação. Quem está entendendo, irmãos? É a reação que conta. Qual é a sua reação quando aparecer aquilo na sua frente? Qual será a sua reação quando alguém te oferecer uma bebida? Qual será a sua reação quando alguém te oferecer um cigarro? Qual será a sua reação quando alguém incrédulo diz: deixa eu dar uma pontinha no seu cabelo? Qual será a sua reação quando falar para você assim: você quer ouvir uma piada? Qual será a sua reação? A ação, ninguém pode impedir a ação, mas você pode ter uma reação. Amém, irmãos? A reação impede tal ação. Os irmãos estão entendendo? Então, a ação de uma prostituta se jogar em cima de você, a ação de um rapaz querer dar uma cantada na moça, a ação de
A ação vai existir sempre. A questão é a reação. Como que você reagirá diante de uma ação? Deus nos ensina a agir diante da reação e não diante da ação. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? Foi isso que o profeta fez. Ele viu uma conduta e já condenou. A reação do profeta não era a que Deus esperava, não era a que Deus queria. Quem está entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo, irmãos? Então nós estamos vivendo num tempo difícil, muito difícil, porque nós temos um espírito, e este espírito deve ser moderado. Sim, é o espírito que está dentro de nós, é que faz nós sermos o que nós somos. A natureza da alma é o espírito. Amém, irmãos? O profeta diz na mensagem Hebreus capítulo 6, parte 1, disse: você é o que você é na sua alma, Deus é o que Ele é na sua natureza. Então nós somos o que nós somos na nossa alma. Então a natureza da alma, a natureza do espírito é a alma. Então nós somos o que somos, refletidos aqui. Às vezes você encontra pessoas calminhas, então pessoas, falta. Aí você, puxa, fulano de tal tem uma natureza, mas deixa alguma coisa atingi-lo, alguma coisa que o perturbe, alguma coisa que vai incomodá-lo. Talvez ainda não chegou. Deixa. Arrancaram molhos de cabelo, de barba de Jesus. Eles arrancavam. Era arrancado mesmo, chegava a sair sangue. Batia na cabeça dele com a cana, com uma vara, batia na face dele, cuspia nele, e ele não reagiu. Ele estava diante de uma ação cuja reação foi ficar calado. Quem entendeu, irmãos? E calado venceu. Amém? Então é a nossa reação que conta. É a nossa reação. Como que você reage quando você sabe que alguém falou de você? Como que você reage quando alguém disse algo a teu respeito que não é verdade? Qual é a sua reação? Porque é isso que Deus está vendo, é a nossa reação, não é a nossa ação. Como que você reage? Tudo se resume à nossa reação. Chama-se desencadear, reação, reagente. Sim, o que define nós não é a ação, é a nossa reação. Como trataremos aquilo, como faremos com aquilo. Meu Deus, eu errei. Como fazer para ser redimido do erro? Como fazer para consertar o erro? Como fazer para acertar isso? Como fazer para colocar isso no lugar? Está entendendo, irmão? É a reação. É a reação. Então observe bem que o profeta irmão Brana, ele diz nessa mensagem aqui, ó, estava com ela aqui na mão agora, na mensagem, cadê ela? Estava com ela aqui na mão aqui agora. Aonde que eu coloquei? Não, só um pouquinho aqui. Irmão Brana diz aqui na mensagem, ele diz assim: esse é o problema com a igreja, esse é o problema com o povo. Eles têm medo, aqui está, parágrafo 101, redenção pelo poder. Este é o problema da igreja, 101. Este é o problema da igreja hoje. Morre de medo de você cometer uma falha. Aí só. Morre de medo. Como você pode falhar quando você está em Cristo? Você não pode falhar. Você tem vida eterna. Quando ele está falando de falha aqui, está falando de pecado, porque nós cometemos falhas. Haverá que nós cometeremos muitos enganos, mas a falha aplicada pelo profeta aqui é a falha do pecado. Vê? Vida eterna. Todos os demônios do inferno não podem abalar você. Você tem vida eterna. Assim disse Jesus. Então não tenha medo de falhar. Né? Porque se você vai fazer alguma coisa,
E se você falhou, é porque você estava fazendo alguma coisa. Ninguém falha e ninguém erra se não estiver fazendo alguma coisa. Outro dia eu vi um homem, vi uma pessoa com um band-aid no dedo, todo tamanho band-aid. Eu disse: o que aconteceu? Rapaz, eu estava tentando pregar uma tábua e bati o martelo em cima do dedo. Mas por que bateu? Se ele não tivesse fazendo alguma coisa, não tinha acontecido. Amém. Diz o profeta: pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Então, se nós estamos nesse caminho, se nós estamos tentando servir a Deus, pode ter certeza que fazendo isso, você pode falhar em alguma coisa. Quem entende, irmãos? Por quê, pastor? Porque você está tentando fazer alguma coisa. Porque quem não anda fazendo nada, porque não tem nada para fazer, não vai cometer nada. Verdade. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, vejam bem. Vejam bem. O que o diabo não pode fazer é o que ele não conseguiu fazer em Jesus. E ele disse assim: quem de vós pode me convencer que eu pequei? Quem de vós me convence de pecado? Jesus quis dizer o seguinte: não é porque ele não nasceu de pecado não, gente. Quando ele disse: quem de vós me convence de pecado? Não é porque ele nasceu nascimento virginal não, sem pecado não. Quando ele disse isso: quem de vós me acusa de incredulidade? E veio o profeta e nos diz, Jesus estava dizendo o seguinte: quem de vós pode me acusar de não ter feito o que tinha sido prometido a fazer? Então ninguém pode me acusar de pecado. Então ninguém nesta era, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu avô, nem seu tio, nem sua tia, nem seu professor, ninguém, nem na sua vizinhança, pode te acusar de incredulidade. Porque nesse tempo, em toda a era, Deus enviou a porção da palavra, e aqueles que creram nela, firmaram com ela. Amém, irmão? Amém. Em cada era, Deus enviou um anjo, um mensageiro, e aqueles que creram naquela mensagem, naquela voz, se reuniu com o mensageiro. Então não pode haver incredulidade desse povo, porque aceitou o que Deus enviou. Amém, irmão? Amém. Os irmãos estão entendendo? Aí está. Vê? Aí está, aos olhos do mundo você é isso, você é aquilo outro, você é extremista, você é legalista, você é aquilo outro, você é chato, você é daquele jeito, daquele outro e tal. Mas acusar de você de incredulidade ninguém pode. De pecado ninguém pode. Ah, mas eu vi você errando aí, é outra coisa. De incredulidade e pecado ninguém pode, porque eu creio no que Deus prometeu. Amém, irmãos? Eu aceitei o que Deus enviou. Amém? Amém? Então aí está. Aí está. Qual é a vontade de Deus? Se você observar, os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus Cristo: mestre, como poderemos realizar a obra de Deus? O batista quer realizar, o presbiteriano quer realizar, o pentecostal quer realizar, o testemunho de Jeová quer realizar. Todo mundo quer realizar, mas os discípulos perguntou para Jesus: mestre, como poderemos realizar a obra de Deus? Aí Jesus quis responder: a obra de Deus é esta, que creais naquele que eu enviar. Amém, irmão? Você creu ou não creu, irmão? Eu criei. E eu criei. E o diabo não vem de forma alguma querer colocar dúvida na minha mente concernente a isso, que ele não vai achar. Amém? Então aí está, dessa maneira. Uma irmã chegou para o profeta e disse assim, presta bem atenção, e disse assim: irmão Branham, eu estou muito triste, eu não sei se tem mais chance para mim. O irmão Branham foi lendo a pergunta, está aí perguntas e respostas. Irmão Branham, eu errei tanto que eu acho que não tem mais chance para mim. Será que Deus ainda terá misericórdia de mim? O profeta respondeu: irmã, no momento em que você se preocupou com isso, Deus já estava tratando com você. No momento em que você preocupou-se com isso, Deus já estava tratando com você. Amém, irmão?
Então aí está. Veja que Deus não é igual a nós. Deus não é igual a nós. Nós queremos provas e provas. Eu só vendo para crer. Eu só vendo para admitir. Não. E Deus conhece o sentimento. Amém, irmãos? Deus conhece as intenções do coração, né? E nós, humanos finitos, ficamos com o pé atrás. Você fica com o pé atrás com aquilo, com aquela irmã, com aquele irmão, com aquele outro que errou, que pecou, que fez isso, aquilo outro. Parece que tem um estigma. Porque hoje em dia é o seguinte: se um irmão cai na sarjeta, fulano então já fica colocando um olho de vento para ele. Mesmo que tenha voltado para a comunhão, voltando para a igreja, dizimando, tomando azeite, ainda fica aquele complexo. Que espírito é esse da igreja? Olha, sinceramente, eu fico nervoso, mas nervoso, não na minha igreja, no nosso tabernáculo, são pessoas simples e humildes, mas tem igreja da mensagem, algumas igrejas grandes, que pessoas ficam atravessadas um outro, escolhendo na fila da ceia para lavar o pé, pula daqui, vai cair naquela, vai cair naquele, eu tenho que mudar. Meu Deus, se eu ver, irmão, eu tiro da ceia na hora. Na hora eu tiro. E não deixa um irmão cair na sarjeta e tudo feito o que tinha que fazer, e lá no coração dele está arrependido, quer se acertar e voltar. Aquilo é com Deus, não é comigo, amém, irmãos? Se é sincero ou não, se tem sinceridade naquilo, eu não sei, eu não sou Deus para saber o coração, mas Deus sabe. Agora tem que ficar mais, não, porque o irmão, não, tem que ficar mais distante, cuidado, que o irmãozinho já fez isso. Que é isso? Que espírito é esse de igreja? Sem falar dos grupinhos. Está todo mundo junto sentado, ouvindo o pregador, aquela igrejona, todo mundo jovem. Quando termina o culto, vai todo mundo para fora, aí fica os grupinhos. Esse aqui não pode aproximar dele porque tem um grupinho formado. Aquele é os mais humildes, fica com os mais humildes. Aquele ali está com chinela havaiana, fica com chinela havaiana. Que espírito! Eu não aguento, se eu ver, eu não aguento isso, não aguento. Então, Deus nos dê graça, amém, irmãos? Deus nos dê graça e nos dê força. Então, confie na graça do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Confie no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é poderoso. Amém? Vamos orar. Irmão Dário. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos que puderem vir na frente. Aleluia.